Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde a todos, dependendo, é claro, da hora que você está assistindo esse vídeo. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje, como prometido, darei sequência aqui a falar a respeito dos clãs, os 13 clãs que compõem a organização chamada Camarilla, conhecida como a maior organização de vampiros do mundo. E nesse vídeo em específico vou falar deles, o clã Nosferatu, exatamente. Para você que não conhece, os Nosferatus, eles são um dos clãs mais enigmáticos e temidos do universo de Vampiro à Máscara, que é assim que é conhecido essa organização, porque tem um RPG com esse mesmo nome também, tá? A origem desse clã, pessoal, ela remonta a eventos antigos. As suas características físicas e habilidades os tornam únicos entre esse meio dos vampiros. E nesse vídeo eu vou contar para vocês detalhes, a história, as habilidades, poderes, a vida cotidiana desse clã, passando uma visão profunda sobre esse tema. Então, se você acha que é interessante esse tema, já deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal se não é inscrito. Ajuda o narrador a bater os 5.000 inscritos, estamos cada dia mais perto deste feito. Agora, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Para a gente entrar de sola nesse tema, eu vou começar falando da origem do clã Nosferatu, tá? A história dos Nosferatu, pessoal, ela começa com Abd-Malhad, é assim o que se pronuncia, acredito, tá? Que é um caçador, é o nome de um caçador habilidoso e orgulhoso que foi transformado em vampiro por um antediluviano. Olha só que maravilha, como eu já falei deles aqui no canal. Após ele matar o seu Ciri, que era o seu mestre, e iniciar uma revolução contra os antediluvianos, Abd-Malhad e seus seguidores sofreram uma maldição que os deformou fisicamente, tornando-os os primeiros Nosferatu, tá? Lendas sugerem que essa deformação foi uma espécie de punição divina, devido aí ao seu mau comportamento, que o Abd-Malhad e de seus descendentes. Às vezes eu falo esse nome que a língua trava, tá? Então acreditam-se, o pessoal acredita que essa deformidade que os Nosferatus têm seria uma espécie de maldição, certo? Para resumir essa característica muito forte deles. Falando sobre a questão física, as características físicas desse clã, desses vampiros em específico, devido a essa maldição que sofreram, os Nosferatu eles apresentam deformidades físicas bem únicas, certo? Cada membro do clã eles possuem características distintas, como mandíbulas com caninos espaçados, uma pele muito pálida e enrugada, uma ausência também de nariz, ou presença de buracos no lugar das orelhas, um buraco no caso no lugar do nariz, se não teria o nariz, eles teriam uma deficiência nessa parte, e orelhas de morcego. Aí você imagina o quão lindos eles são, A cabeça oblíqua, e espinhas retorcidas, garras, dedos membranosos e outras peculiaridades também. Eles são muito conhecidos por essa forma asquerosa que eles têm, tanto que dentro da sociedade vampírica eles são conhecidos como os canibais, tá? Eles se alimentam também de outros vampiros. Essas deformidades que os Nosferatus têm os forçam a viver nas sombras, de fato, eles se escondem mesmo. Diferente de outros clãs, que fazem questão de aparecer, eles são retraídos. Longe dos olhos dos mortais, é claro. Essa aparência repulsiva é uma característica muito marcante do clã que os tornam conhecidos como ratos de esgoto, é isso mesmo. Enquanto os Volturi são conhecidos como ratos de asa, porque são trambiqueiros, os Nosferatu são os ratos de esgoto porque são deformados, tá? Então o pessoal no clã, eles até fazem tem essa gíria de dizer que quando o Nosferatu se aproxima, o infortúnio chega na sua vida, porque ele, junto com a aparência, eles trazem essa característica de podridão, putrefazer. Então, assim, todo mundo que chega perto de um Nosferatu diz que é uma experiência traumática mesmo, tá? Complicado. Falando na questão de poderes e habilidades desses vampiros, os Nosferatu eles possuem três características, três habilidades muito conhecidas deles, que são a primeira, o caso do animalismo, que eles têm uma empatia e controle sobre os animais, eles são um dos únicos clãs que tem essa habilidade, além de acessar uma espécie de poder oculto.
Essa habilidade eles utilizam para aumentar a rede, né, de espionagem, para poder expandir os seus domínios, entregar mensagens e até mesmo atacar inimigos com enxames de ratos, por exemplo. Daí que vem o apelido também, rato de esgoto, tá? Insetos ou também os pássaros. Tem uma outra habilidade chamada de ofuscação, ou brilho intenso, né, como o pessoal descreve em alguns textos, que nada mais é do que a habilidade de ocultar a presença deles. Eles conseguem se tornar invisíveis, aí confundindo a percepção dos outros. Não é que eles ficam invisíveis de fato, eles conseguem meio que alterar a sua composição para refletir a luz de uma forma diferente, ou seja, dando a impressão que eles estão invisíveis. Tá? Isso é uma habilidade muito interessante. Isso permite que o vampiro, né, que o Nosferatu, se misture com os outros, né, conseguindo se ocultar, né, ocultar sua monstruosidade, ou se esconder mesmo completamente, facilitando a sua caça, a sua alimentação, principalmente em zonas aí onde é dominado por pessoas, né, onde tem uma presença muito grande de pessoas, eles fazem isso para poder se alimentar. Outra habilidade nada mais é do que a super força ou força bruta, como conhecido, ou potência para algumas pessoas, que nada mais é do que uma força física sobre-humana, né? Eles são quase tão fortes quanto os cainitas, né? Permitindo feitos de grande poder, né? Essa habilidade ela é utilizada para ele conseguir neutralizar inimigos rapidamente, incapacitar suas presas ou até mesmo se preservar. O pessoal às vezes me pergunta, narrador, como é que eu consigo meio que medir a força de um vampiro, né? Um ser sobrenatural dessa magnitude, como é que eu tenho noção do tamanho da força dessas criaturas? Imagine você pegar uma pessoa e partir ela ao meio com uma facilidade absurda, como se você estivesse partindo um papel. É mais ou menos isso, tá? Não só isso, mas mover objetos muito pesados, carros, né? Enfim, pesos muito grandes, que seria impossível de uma pessoa comum conseguir mover, né? Mais ou menos para você ter uma noção. E com relação ao estilo de vida, né? As características modernas dessas criaturas, lembrando que esse clã existe desde aí do século XII, né? Então ele já tem bastante tempo, quase mais de 1000 anos aí, quase 1000 anos de existência. Então o estilo de vida deles é bem interessante. Devido à aparência repulsiva, como eu já mencionei, os Nosferatu eles buscam refúgio em locais muito afastados, aí, como esgotos, catacumbas e túneis bem subterrâneos. Eles valorizam muito a informação, utilizando as habilidades de espionagem que eles têm para coletar segredos e negociar dados valiosos. Eles são excelentes nisso, tá? São quase aí, é quase um 007 do vampirismo. E também fica como alerta para você, pessoal que gosta de explorar, criar conteúdo aqui para o YouTube, fazendo exploração de lugares abandonados. Até mesmo você que está se propondo a ser um caçador, investigador, paranormal, enfim. Muito cuidado com esses locais, como eu já mencionei, catacumbas, esgotos, túneis aí, porque são geralmente nesses locais que os Nosferatus ficam, né? Eles gostam de ficar aí porque é justamente afastado, não tem gente, então eles ficam ali. E se você tiver um encontro ali face a face com um vampiro desse, a chance de você ir de arrasta é muito grande. Então fica o alerta também, aproveitando esse vídeo, para dizer para você, jovenzinho, dinâmico, não vá atrás de Nosferatu, pelo amor do Criador, não faça isso, tá? Continuando aqui, a sociedade desses vampiros ela é estruturada em torno de uma rede de informações, onde a troca de dados é muito importante para a sobrevivência e influência desses vampiros. Essa rede de informações ela é vital para a sobrevivência, né, para que eles consigam poder no mundo vampírico, porque ao contrário do que muita gente imagina, o meio vampírico é uma grande guerra, uma guerra civil constante. Então, para eles sobreviverem, eles precisam sempre ter uma carta na manga, um as na manga para poder se sobressair dos outros, né, que possuem uma aparência mais aceitável e conseguir ali seu espaço, tá? Agora a relação desses vampiros com os outros clãs e seitas, né? Como é que funciona isso daí? Embora eles sejam marginalizados e desprezados, né, devido à sua aparência, os Nosferatu eles mantêm relações complexas com os outros clãs, tá? Na Camarilla, por exemplo, eles são respeitados, né, pela sua rede de informações, eles têm literalmente todas as informações desse meio, mas também enfrentam um preconceito gigantesco, tá? Alguns membros do clã pertencente ao Sabá, que eu já mencionei no vídeo sobre a Camarilla, ou operam de forma independente, são os andarilhos, ou sempre priorizando a coleta de informações e de proteção de seus próprios interesses. Claro, né, nesse meio sempre o pessoal prioriza o seu próprio umbigo.
Além disso, também os Nosferatu, eles conseguem desempenhar um papel muito importante em conselhos de primógenos, né? Onde representantes dos clãs vampíricos discutem aí e influenciam as políticas da cidade. Pois é, você que pensa que os vampiros não apitam em nada, você está muito enganado. Eles não só decidem muitas coisas, como participam ativamente de reuniões com políticos aí, muito provavelmente da sua cidade, tá? Agora falando sobre lendas e mitos, né, a respeito desse clã, dentro do próprio clã existe um círculo de lendas sobre os Nosferatus, né? No caso que seria aí um Niktuko, essa é a nomenclatura correta, que seriam nada mais, nada menos que supostos descendentes de Abzim-Lahad, que foi o criador desse clã, né? Que seriam ainda mais monstruosos que ele, ou seja, o negócio é pior. O negócio ficou pior ainda, né? Essas histórias elas servem tanto como advertências, tá? Quanto como explicações para desaparecimentos misteriosos de membros desse clã, que vinha acontecendo com bastante frequência, inclusive. A existência dos Niktuko, né, é debatida, mas alguns acreditam que esses vampiros representam uma ameaça real que os Nosferatus devem enfrentar. Então tem gente, né, alguns estudiosos acreditam que sim, que eles existem, outros que acham que não. Mas é certo que o clã Nosferatu estava tendo problemas de desaparecimento de membros aí com muita frequência e nunca descobriram o que era, tá? Essas lendas reforçam a coesão interna desse clã e explicam os desafios que eles enfrentam no seu dia a dia. Então, assim, é bem interessante essas histórias de bastidores aí que só eu trago aqui para vocês nessa esse negócio que eu consigo aí, eu tive acesso a conversar com pessoas do meio. Então, antes que alguém chegue aqui perguntando quais são minhas fontes, ou não sei o que, essa coisa toda eu tô logo falando, tá? E para finalizar, pessoal, os Nosferatu, eles são um clã complexo, tá? Moldados por sua história trágica, né? Habilidades únicas de uma sociedade construída sob a troca de informações. Embora essas criaturas, né, afastadas e muitas vezes temidas, eles desempenham um papel muito importante, crucial no equilíbrio das forças vampíricas, né, operando aí nas sombras e influenciando eventos de maneiras sutis, mas muito poderosas. Pois é. Bom, se você gostou desse vídeo, né, não esquece aí de curtir, né, que é de graça, comentar e se inscrever nesse canal. Se você quer que eu traga mais vídeos a respeito desse tema, né, dos vampiros, dos 13 clãs que compõem aí a Camarilla, tá? Eu falei aqui dos Nosferatu, vou falar sobre outros clãs também, como eu prometi. No decorrer dessa semana vai ter muito mais vídeos sobre esse assunto para vocês. Enfim, com essas palavras românticas que eu vou ficando por aqui. É como sempre um prazer conversar com vocês e até breve, meus pequenos.